povo da Opinião Esportiva, segunda-feira na área, ou terça, dependendo do dia que você está vendo aqui, se você está vendo de manhã, é dia de resumo semanal, aquele dia que a gente fala de tudo que aconteceu nos principais campeonatos do mundo e principalmente os resultados, né, de como está e a projeção do que vai acontecer. Como você viu no título, Max Verstappen, campeão do mundo de Fórmula 1, Racing, campeão da Sul-Americana, e o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Lembrando que a thumb deste vídeo, essa que você está vendo, foi feita pela Aurum Studio. O link deles está aqui na descrição. O trabalho é brabo demais, muito bom. Então, recomendo para vocês. Eles estão fazendo também algumas artes para a gente lá no Instagram. Aqui na descrição também está o link do nosso Instagram, do nosso Facebook, do nosso TikTok, né, para você acompanhar em todas as redes sociais, @Opinião Esportiva. É simples, é fácil de você encontrar e você vai ficar sabendo de muita coisa sobre esportes, né? A gente tem crônicas falando de histórias, a gente tem notícias e tudo mais lá para vocês no Instagram, estatísticas e curiosidades no TikTok, conteúdos diferenciados, né, das plataformas. E aí você, para ter acesso a tudo, siga a gente TikTok, Instagram e siga no YouTube se você ainda não está seguindo. Mas vamos começar a falar agora dos esportes, né? A gente já passou pelos recados. Vamos falar de Superliga Feminina. Praia Clube venceu o Flamengo, Minas venceu o Pinheiros, Brasília venceu o Maringá, Bauru venceu o Flamengo, Praia Clube venceu o Fluminense. A classificação está a seguinte, né? Praia Clube, Minas, Flamengo, Osasco, Bauru, Fluminense, Brasília, Mackenzie, Maringá, Pinheiros, Barueri e Abel Moda. Já na masculina, na Superliga Masculina, São José venceu o Guarulhos, Minas venceu o Campinas, Goiás venceu o Praia Clube, Blumenau venceu o Suzano, Joinville venceu o SESI, Cruzeiro venceu o Guarulhos, Campinas venceu o São José e Minas venceu a Associação Atlética de Neurologia Ativa. A classificação: Cruzeiro, Minas, Campinas, Vôlei Renata, Praia Clube, SESI, ou Vôlei Renata Campinas, né? Blumenau, Suzano, São José, Joinville, Guarulhos, Goiás e Associação Atlética Neurologia Ativa. NBB e NBA, começando pelo Brasil, a gente teve poucos jogos essa semana. Pato Basquete venceu o Paulistano, o Vasco venceu o Corinthians e o Unifacisa venceu o São Paulo. Flamengo lidera, seguido de Minas, Brasília, São Paulo, Vasco, Franca, Bauru, Pinheiros, Paulistano, Botafogo, Corinthians do Rio Grande do Sul, Corinthians do Timão de São Paulo, Basquete, Unifacisa, São José, Mogi, Caxias e o Basquete Cearense. Já para a NBA, na segunda-feira, Chicago Bulls venceu o Detroit Pistons, Miami Heat, os Philadelphia 76ers, New York Knicks, o Washington Wizards, Toronto Raptors, o Indiana Pacers, Milwaukee Bucks venceu o Houston Rockets, Orlando Magic venceu o Phoenix Suns. Na terça-feira, Atlanta Hawks venceu o Sacramento Kings e os Clippers venceram os Warriors. Já pela NBA Cup, né, ou In-Season Tournament, os Celtics venceu o Cavaliers, os Nets venceu os Hornets, os Nuggets, os Grizzlies, Mavericks, os Pelicans e Spurs, o Thunder. Lembrando que os jogos valem para as duas competições, tanto pela Copa NBA e a NBA de fato. Na quarta-feira, os Lakers venceram os Jazz pela Copa, Bucks venceu os Bulls, Cavaliers os Pelicans, Rockets os Pacers, Thunder venceu os Blazers, Grizzlies venceu os 76ers. Na quinta-feira, os Knicks venceram os Suns, os Warriors, os Hawks, os Clippers venceram o Magic, Hornets venceram os Pistons, Raptors venceu o Timberwolves, Spurs venceu o Utah Jazz. Na sexta-feira, o Magic venceu o Lakers e pela Copa NBA, 76ers venceu os Nets, Celtics os Wizards, Warriors venceu os Pelicans, Rockets os Trailblazers, Bulls venceu os Hawks e os Bucks venceram os Pacers. No sábado, os Mavericks venceram os Nuggets, os Clippers, os Kings. Jogos válidos apenas pela NBA. Jazz venceu os Knicks, Magic venceu os Pistons, Blazers os Bulls, Bucks venceu os Hornets, Trailblazers os Rockets e os Spurs venceram o Golden State Warriors. Já no domingo, os Nuggets venceram os Lakers, os Celtics, os Timberwolves, o Pacers venceu os Wizards, o Heat venceu o Mavericks, os Clippers venceram os 76ers, os Cavs, os Raptors e os Nets, os Kings.
Na Conferência Leste, estão indo para os playoffs Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, Orlando Magic, New York Knicks, Miami Heat e Milwaukee Bucks. Indo para o play-in, Atlanta Hawks, Indiana Pacers, Brooklyn Nets e Chicago Bulls. E sendo eliminado o Detroit Pistons, o Charlotte Hornets, o Toronto Raptors, Philadelphia 76ers e o Washington Wizards. Já no Oeste, estão se classificando Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, LA Lakers e LA Clippers e Denver Nuggets. Estão indo para o play-in Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, San Antonio Spurs. Sendo eliminado Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings, Portland Trail Blazers, Utah Jazz e New Orleans Pelicans. No In-Season Tournament, estão indo para a semifinal de conferência, acho que dá para se dizer assim um pouco, Houston Rockets, Los Angeles Lakers e Warriors pelo lado do Oeste, sendo que a melhor campanha de um não primeiro colocado nesse momento é o Dallas Mavericks. Já do Leste, Orlando Magic, Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks, com a melhor campanha até o momento estando empatada entre o New York Knicks e o Detroit Pistons. Certo? NFL, pela semana 11, os Texans venceram o Dallas Cowboys. Já na semana 12, poucos jogos também, Cleveland Browns venceu o Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans venceu o Houston Texans, Minnesota Vikings venceu o Chicago Bears, Dallas Cowboys, o Washington Commanders, Miami Dolphins venceu o New England Patriots e o Kansas City Chiefs venceu o Carolina Panthers. Tampa Bay Buccaneers venceu o New York Giants, Detroit Lions venceu o Indianapolis Colts, Denver Broncos o Las Vegas Raiders, Seattle Seahawks venceu o Arizona Cardinals, Green Bay Packers venceu o San Francisco 49ers e o Philadelphia Eagles venceu o LA Rams. Estão indo para os playoffs na AFC, Buffalo Bills, Pittsburgh Steelers, Houston Texans e Kansas City Chiefs. Os melhores classificados, fora esses, né? Caso você não saiba como funciona, a fase 7. A melhor campanha vai direto para pula uma fase. E aí a gente tem os 3 melhores não primeiros colocados. Isso significa que pode ser de mais de um grupo. Isso você vai ver agora. Se classificam também, que seriam Baltimore Ravens, Los Angeles Chargers e Denver Broncos, certo? Que são as 3 melhores campanhas neste momento. Já na NFC estão se classificando Philadelphia Eagles, Detroit Lions, Atlanta Falcons e Seattle Seahawks. E as 3 melhores campanhas são do Minnesota Vikings, do Green Bay Packers e do Washington Commanders, certo? São as 3 melhores campanhas, inclusive melhores até que a do Seattle Seahawks, que é a primeira da sua divisão. Vamos falar de Fórmula 1. A classificação do GP de Las Vegas ficou a seguinte, né? George Russell, Lewis Hamilton e Carlos Sainz completando o pódio, Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, Yuki Tsunoda e Sérgio Checo Pérez completando as zonas de pontuação. E a partir daí ficou Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Guanyu Zhou, Franco Colapinto, Lance Stroll, Liam Lawson, Esteban Ocon, Valtteri Bottas e não completaram Alex Albon e Pierre Gasly. Com esse resultado, Max Verstappen é tetracampeão de Fórmula 1, ganhando os campeonatos de 2021, 22, 23 e 24. Um tetra em sequência. Essa é a quinta vez que isso acontece. Juan Manuel Fangio venceu 4 em sequência de 54 a 57. Schumacher de 2000 a 2003, sendo que em 2004 ainda ganharia um pentacampeonato consecutivo. Sebastian Vettel entre 2010 e 2013. Lewis Hamilton entre 2017 e 2020. E desde 2021, Max Emilian Verstappen. Classificação de pilotos: Verstappen campeão, seguido de Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Carlos Sainz, George Russell, Lewis Hamilton, Sérgio Checo Pérez, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Lance Stroll, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Alex Albon, Daniel Ricciardo, que não está mais no grid, Oliver Burman, que substituiu Kevin Magnussen no Brasil e em Baku, e o Carlos Sainz em Jeddah, o Franco Colapinto, que substitui o Logan Sargent desde Colapinto entra em Monza, não lembro quando o Sargent é demitido. Leo Lawson, que substitui o Daniel Ricciardo, Guanyu Zhou, Logan Sargent e Valtteri Bottas. Certo? Essa é a classificação. Classificação de construtores: McLaren, Ferrari e Red Bull ainda estão vivas na disputa pelo título, com a McLaren e a Ferrari muito próximas e a Red Bull correndo por fora.
O campeonato segue com Mercedes, Aston Martin, Haas, Alpine, Racing Bulls, Williams e Sauber. E notícia boa para quem gosta de Fórmula 1, teremos finalmente a 11ª equipe em 2026. Para 2025 estava muito em cima, tem que desenvolver um carro, né? Mas para 2026 teremos a Cadillac, né, da GM, General Motors, que é a mesma empresa que cuida da Chevrolet, né, que é uma marca talvez mais conhecida aqui da gente no Brasil. Então, a Cadillac está entrando na Fórmula 1 como a 11ª equipe, algo que já vinha sendo pedido há muito tempo, porque 20 carros acaba sendo muito pouco, e é algo que eu defendo, que tem que se mudar o regulamento de pontos, tem que pontuar mais gente, e por mim, pontuava todo mundo, minha gente. Pontuar, terminou a corrida, pontua. 1 ponto. Vai aumentando, né? Para o último colocado ser 1 ponto. Porque aí tem disputa por pontos, né? Porque ver 17º contra 16º não valendo nada é um pouco chato, digamos assim. Eu acho que a Fórmula 1, o segredo da Fórmula 1 é aumentar a pontuação, igual a Indy, né? A Fórmula 1, se eu não me engano, pontua todo mundo. Vamos falar de futebol continental? Porque essa semana a gente vai ter, e aí fica o convite para você procurar e assistir, porque os jogos, você, não sabia que tinha essa semana, tem Champions da UEFA, da AFC e da CAF. Essa semana a gente tem 3 continentes, mais a final da Libertadores no final de semana. Então o resumo semanal semana que vem vai estar recheado de continental. OFC e CONCACAF é somente ano que vem. Mas a gente teve o Racing, campeão da Copa Sul-Americana, 3-1, a gente tem vídeo sobre o Racing, eu vou deixar aqui no final para vocês o vídeo do Racing, para quem ainda não assistiu, que eu comento sobre a partida que eu vi esse jogo. Então, eu fiz um vídeo comentando para vocês, e para quem não viu, tem uma noção de como foi essa partida de Racing e Cruzeiro. Vamos falar de ligas nacionais, porque voltaram as ligas essa semana após o hiato da data FIFA, menos a Liga Portugal. Então a gente teve Premier League, La Liga, Série A, a Liga Saudita, MLS está interessante, Eredivisie, Bundesliga e Ligue 1. Premier League, o Chelsea venceu o Leicester, o Wolverhampton venceu o Fulham, o Brentford empatou com o Everton, Arsenal goleou 3-0 goleada, Nottingham Forest, Brighton venceu o Bournemouth, Aston Villa empatou com o Crystal Palace, o Tottenham goleou o City em Manchester, esse jogo foi em Manchester, Liverpool ganhou do Southampton, Ipswich empatou com o United e o West Ham venceu o Newcastle. Liverpool segue em primeiro, seguido de Manchester City, Chelsea, Arsenal, Brighton, Tottenham, Nottingham Forest, Aston Villa, Fulham, Newcastle, Brentford, United, Bournemouth, West Ham, Everton, Leicester e Wolverhampton. Ipswich, Crystal Palace e Southampton estão sendo rebaixados. Já no campeonato holandês, Go Ahead Eagles venceu o Almere, Feyenoord venceu o Heerenveen, Heracles empatou com o RKC, Twente venceu o Fortuna Sittard, PSV goleou o Groningen, o PSV está indo muito ao campeonato. O Trash NEC venceu o NEC, né? O Willan empatou com o NEC. AZ venceu o Sparta Rotterdam e o Ajax venceu o Zwolle. PSV lidera o campeonato seguido de o Trash, Ajax, Feyenoord, Twente, AZ, Go Ahead Eagles, Fortuna Sittard, NEC, Willan, NEC, Heerenveen, Heracles, Zwolle e Groningen. Sparta Rotterdam indo para os playoffs de rebaixamento, Almeria e RKC sendo rebaixados. Bundesliga, Bayern venceu o Augsburg, Dortmund goleou o Freiburg, Wolfsburg venceu o Union Berlin, Leverkusen 5-2 goleou o Heidenheim, Stuttgart venceu o Bochum, Hoffenheim venceu o Leipzig, Eintracht venceu o Werder Bremen, Mainz venceu o Houston Kohl e Mönchengladbach o St. Pauli. Bayern de Munique lidera o campeonato seguido do Eintracht, Leipzig, Leverkusen, Dortmund, Mönchengladbach, Freiburg, Mainz e Stuttgart. Union Berlin, Wolfsburg, Werder Bremen, Hoffenheim, Augsburg e Heidenheim. St. Pauli indo para o plano de rebaixamento, Houston Town e Bochum sendo rebaixados. Série A italiana, Internazionale goleou o Hellas Verona, Juventus e Milan empataram, o Atalanta venceu o Parma. Cagliari empatou com o Genoa, Fiorentina venceu o Como, Monza empatou com a Torino, Napoli venceu a Roma, Lazio venceu o Bologna, o Udinese empatou com o Empoli e o Lecce venceu o Venezia. Napoli lidera o campeonato seguido de Atalanta, Internazionale e Fiorentina, Lazio, Juventus, Milan, Bologna, Udinese, Empoli, Torino, Roma, Parma, Hellas Verona, Lecce, Cagliari, Genoa. Como, Monza e Venezia sendo rebaixado. Ligue 1, Mônaco venceu o Stade Bretois, PSG venceu o Toulouse, Marselha venceu o Lens, Saint-Étienne e Montpellier, Rennes venceu o Lyon, empatou o Lyon, desculpa, Lille venceu o Rennes, Le Havre venceu o Nantes, Auxerre venceu o Angers, Nice venceu o Strasbourg, e é isso.
Classificação: PSG lidera o campeonato, seguido de Mônaco, Marselha, Lille, Nice, Lyon, Auxerre, Rennes, Toulouse, Strasbourg, Stade Breton, Saint-Étienne, Lea, Rennes, Nantes, está indo para o rebaixamento, Angers, Montpellier, sendo rebaixados. La Liga: Getafe venceu a Valladolid, Valência venceu o Betis, Atlético de Madrid venceu o Alavés, Girona venceu o Espanyol, Mallorca venceu o Las Palmas, Barcelona empatou com o Celta de Vigo, Osasuna venceu a Villarreal, Sevilha o Rayo Vallecano, Real Madrid venceu o Leganés, Bilbao venceu a Sociedad. Barcelona lidera o campeonato, seguido de Real Madrid, Atlético de Madrid e Villarreal, Atlético de Bilbao, Osasuna, Girona, Mallorca, Betis, Sociedad, Celta de Vigo, Sevilla, Rayo Vallecano, Leganés, Getafe, Alavés e Las Palmas, Valência, Espanyol e Valladolid sendo rebaixados. MLS, semifinal de conferência. New York Red Bulls venceu o clássico contra o New York City e o Orlando City eliminou o Atlanta United. Final de conferência entre Orlando City, time que já foi do Kaká, e o New York Red Bulls, que era onde jogava o Thierry Henry, para você se situar, né? E o New York Red Bulls, que pertence ao Red Bull, junto com o Bragantino, o Leeds, o Leipzig e o Salzburg. Já no Oeste, Seattle eliminou o Los Angeles FC, que foi o primeiro colocado do grupo da conferência, assim como o Inter Miami, já eliminado. E o Galaxy goleou o Minnesota United. A final de conferência é entre os Los Angeles Galaxy, time que foi de Zlatan Ibrahimovic, David Beckham e Landon Donovan, que é um dos principais jogadores dos Estados Unidos no último século, e o Seattle Sounders, que foi o último time da MLS a ganhar a Champions da CONCACAF. Então, bem interessante essas finais de conferência. Orlando City e New York Red Bull de um lado, Los Angeles Galaxy e Seattle Sounders do outro. Já na Liga Saudita, o Feira venceu o Ali, venceu o Feira, o Qatar venceu o Nasser por 2-1, o Eda venceu o Tawon por 1-0, o Dunk venceu o Kodut por 2-1, o Ittihad venceu o Fateh por 2-0 e assumiu a liderança do campeonato, Akhut empatou com o Shabab, Haed venceu o Orobá, Kalerri venceu o Hilal e, com isso, tirou a liderança do time do JJ, e o Riad empatou com o Etfaq. Al-Ittihad lidera o campeonato, seguido de Al-Hilal, Al-Nasser, Al-Shabab, Al-Qadira, Al-Kalahi, Al-Ali, Al-Ta'on, Al-Riyad, Al-Haed, Dunk, Al-Etfaq, Al-Orobá, Al-Aktut, Al-Weda, Al-Kalut, Al-Feira e Al-Fateh sendo rebaixados. Futebol no Brasil, Brasileirão, temos Corinthians vencendo o Cruzeiro, São Paulo empatando com o Bragantino, Atlético Paranaense vencendo o Goianiense, o Vitória vencendo o Criciúma, o Palmeiras vencendo o Bahia, o Grêmio empatando com o Juventude, o Flamengo vencendo o Cuiabá, Atlético Mineiro empatando com o Botafogo, Internacional vencendo o Vasco, Fluminense empatando com o Fortaleza. Juventude empatou com o Cuiabá, o Botafogo empatou com o Vitória, isso custou a liderança, Palmeiras venceu o Goianiense, São Paulo empatou com o Atlético Mineiro, Corinthians venceu o Vasco da Gama, Internacional venceu o Bragantino, goleou o Bragantino, né? Bahia empatou com o Atlético Paranaense, Fluminense e Criciúma ainda não jogaram, nem Flamengo e Fortaleza. Agora fica interessante. Torcedor do Colorado, do Fortaleza e Rubro Negro estão loucos com a calculadora na mão, fazendo as contas, né, do que eles precisam para serem campeões brasileiros. Virtualmente, Flamengo, Fortaleza e Inter estão empatados, sendo que, né, o Fortaleza e o Flamengo têm um jogamento entre si, mas o Flamengo enfrenta o Internacional. Temos um Palmeiras e Botafogo. Então, as contas estão sendo feitas. Qualquer um dos 5 podem ser campeões. Minha aposta como comentarista é no Palmeiras, né? Ainda mais que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. A torcida quer muito esse título, mas os jogadores, eu não sei porque eles estão meio de barriga cheia. Botafogo tem uma final da Libertadores para jogar. Internacional e Fortaleza, eu acho que eles estão um pouquinho longe, assim, tanto quanto o Flamengo, tá? Como eu falei, os 3 estão virtualmente empatados, a distância é a mesma, os jogos são muito parecidos. Então, estão todos eles com a calculadora na mão. Mas eu acredito mais um título eventual, né? Então, assim, do Palmeiras, que lidera o campeonato. Além desses 5 que estão indo para a Libertadores, né? Vamos lembrar, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, então está indo para a Libertadores. Indo para pré, a gente tem São Paulo e Cruzeiro, né? O Cruzeiro que perdeu para o Racing, então ele não ganhou essa vaga. Aí a gente tem Bahia, Corinthians, Atlético Mineiro, Vasco, Vitória e Atlético Paranaense indo para a Sul-Americana. Grêmio, Juventude e Fluminense naquela zona que nada acontece.
o Grêmio, né? Tá virtualmente na zona da Sul-Americana, porque afinal é Botafogo. É isso, né? Afinal é Botafogo e Galo, a vaga para a Sul-Americana vai descer para o Grêmio, que a gente não sabe, a vaga da Libertadores vai descer para o Bahia. É isso. Certo? Então o Grêmio também está indo para a Sul-Americana. Juventude Fluminense naquela zona que nada acontece. Criciúma, Bragantino, Cuiabá e Atlético Goianiense na zona de rebaixamento, sendo que amanhã Fluminense e Criciúma se enfrentam. E é um jogo confronto direto pelo rebaixamento. Temos mais? Temos os campeonatos continentais de seleções. A Holanda empatou com a Bósnia e a Hungria empatou com a Alemanha, fazendo a Alemanha e a Holanda avançarem. A Hungria para o rebaixamento e a Bósnia sendo rebaixada na Nations League. E a gente tem as quartas, os playoffs das Nations. Itália, Alemanha, Dinamarca e Portugal, Holanda e Espanha, Croácia e França. Muito interessante esses playoffs aqui da Nations League desta temporada. Eliminatórias da Copa do Mundo, a gente tem a América do Sul. Bolívia empatou com o Paraguai, Equador venceu a Colômbia, Argentina venceu o Peru, Chile venceu a Venezuela e o Brasil empatou com o Uruguai. Estão indo para a Copa do Mundo, Argentina, Uruguai, Equador, Colômbia, Brasil e Paraguai. Bolívia indo para os playoffs, indo para a repescagem. Venezuela, Chile e Peru, esses sendo eliminados da Copa. Já na Ásia, né, o Uzbequistão venceu a Coreia do Norte, o Kirguistão perdeu para o Irã e o Emirados Árabes goleou o Catar. Isso faz. A classificação é a seguinte: Irã e Uzbequistão estão indo para a Copa do Mundo, Emirados Árabes e Catar estão indo para a repescagem asiática, que é uma fase antes da repescagem mundial. A Bolívia está indo para a repescagem mundial. A gente vai ter a repescagem asiática e depois os times que não se classificarem nessa repescagem asiática é que vão para a repescagem mundial, tá? Kirguistão e Coreia do Norte sendo eliminados. Pelo grupo B, Palestina empatou com a Coreia do Sul, Iraque venceu o Omã e o Kuwait empatou com a Jordânia. Coreia do Sul e Iraque estão indo para a Copa, Jordânia e Omã indo para a repescagem continental, Kuwait e Palestina sendo eliminados. Pelo grupo C, Indonésia venceu a Arábia Saudita, Japão venceu a China e o Bahrein empatou com a Austrália. Japão e Austrália estão indo para a Copa do Mundo, Indonésia e a Arábia Saudita para a repescagem continental, Bahrein e China estão sendo eliminados. Então é isso, ficamos por aqui. Vejo vocês na próxima. Fica agora com o Tio Sam, pedindo para você se inscrever. Tio Sam, que é o mascote do canal, para quem não sabe, porque a gente fala de esportes americanos. E ele quer que você se inscreva no nosso canal. Então é isso. Vejo vocês na próxima e falou!